Com a palavra, o ministro da Economia, senhor Paulo Guedes. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Você vê que a produtividade pode ser sempre melhorada, né? É um aprendizado. Nós temos uma agenda macroeconômica que é mais visível, né? Reforma da Previdência, as privatizações, mexer nos impostos, mas existe essa dimensão microeconômica que tem a mesma importância que a agência macro. A produtividade do trabalhador, a competitividade das empresas, a competitividade do país, a longo prazo é o que determina a prosperidade das populações. Nós sabemos que para obter essa prosperidade a longo prazo, em primeiro lugar são as instituições, são realmente as instituições. O crescimento e o desenvolvimento econômico, social e também político, na verdade, refletem essa superestrutura institucional. De ideias modernas, de capacidade de adaptação e de sistemas de inteligência descentralizados. O que são as democracias? Sistemas de gestão política descentralizados. O poder é limitado, é descentralizado, é compartilhado, tem os checks and balances. A mesma coisa os mercados. Os mercados são mecanismos de coordenação de recursos, são mecanismos descentralizados de processamento de informação e coordenação de recursos. Então nós acreditamos muito que essa foi a fonte da prosperidade dos povos através do tempo, desde os romanos lá com o direito, os gregos antes até com a política, os romanos com o direito, os anglo-saxões com política e economia, e modernamente nós chegando atrasados, mas tentando essa modernização institucional. Dito isso, nós sabemos que a longo prazo a acumulação de fatores de produção, capital, trabalho, os fatores clássicos, né, é muito importante, mas mais importante ainda é a qualificação desses fatores. Então, a mera acumulação de capital, que era o segredo da primeira revolução industrial, foi gradualmente substituída pelas tecnologias, que vão acelerando essa acumulação de capital, porque elas dão qualidade, não é só uma acumulação quantitativa. A tecnologia qualifica a acumulação de capital. E da mesma forma a educação qualifica a acumulação de mão de obra. Então não é só o emprego, é o emprego, mas com cada vez mais produtividade, pelo fator qualitativo que é o educacional. Então nós sabemos que a longo prazo é isso que vai botar o Brasil para crescer. Nós prestamos atenção em educação, em tecnologias, em boas instituições, mas quando nós criamos a nossa Secretaria de Competitividade, Produtividade e Emprego, nós pensamos muito nesse legado de longo prazo, mas nós estamos pensando muito também num choque de curto prazo. E eu acho que talvez a melhor referência para isso seja um livro até pequenininho, do Wallace. Ele tem um coautor, não me lembro qual autor, mas era Barriers to Richness. Era obstáculos ao enriquecimento, barreiras ao enriquecimento de uma população ou de um país. É muito interessante porque o Adam Smith era a riqueza das nações e esse era o obstáculo ao enriquecimento. E é muito interessante porque ele diz o seguinte: vários milagres econômicos, como o Japão, de repente, no pós-guerra, a Alemanha na reconstrução no pós-guerra, o próprio Brasil, logo depois que derrubou a inflação, quando entrou o regime militar, há períodos de milagres. Há períodos que são registrados na história como períodos de milagre econômico. A economia acelera rapidamente, alguma transformação ocorre e você tem um crescimento acelerado muito além do que seria explicável apenas pela acumulação lenta e gradual de recursos. E ele atribui isso, justamente, nós tecnicamente dizemos o seguinte, que a economia estava dentro da fronteira de produção. Quer dizer, ela tinha tantas amarras, tantas travas, tanta legislação impeditiva, que ela está trabalhando muito aquém das possibilidades de produção. Mesmo dado o equipamento atual, as instalações, a mão de obra, a educação, dado esse conjunto de fatores de produção, o Brasil poderia estar produzindo, vamos supor, 10%, 15% mais. Então é possível produzir um milagre de curto prazo, botar uma economia para crescer 5%, 6% ao ano, 3, 4, 5, 6, 7 anos seguidos,
simplesmente destravando tudo. Se você destravar isso, desregulamenta aqui, simplifica ali, reduz os impostos, medidas tópicas e principalmente desbloquear o uso do conhecimento tácito, ou seja, em vez de só o conhecimento científico, que produz a coisa a longo prazo, as grandes inovações, há coisas que são feitas simplesmente pela imitação. Quer dizer, pega um método que já é usado de gestão no setor privado, adota no setor público também. Aí pega um método que já é usado numa economia, numa empresa americana, norte-americana, traz para o Brasil. Quer dizer, o sujeito vai lá fora, viaja, vê uma coisa interessante, volta, aplica aqui. Então, esse uso do conhecimento tácito, quando você desregulamenta, destrava, simplifica, isso permite ao país dar uma arrancada que nem os agentes convencionais conseguem explicar direito. É um livro muito interessante, é curtinho, pequenininho, e ele atribui o fenômeno dos milagres de 5, 6, 7 anos de crescimento acelerado exatamente a essa simplificação de procedimentos, essa adaptação, destravamento, remoção de obstáculos legais, jurídicos. Então, isso é que nós esperamos também da nossa Secretaria Especial de Produtividade, Competitividade e Emprego. Não só essa visão de longo prazo, que seguramente vocês nos trabalhos de hoje vão observar, mas também as coisas de curtíssimo prazo que você pode destravar e que o nosso presidente Bolsonaro simplificou também a mensagem durante a campanha eleitoral, dizendo o seguinte: nós vamos tirar o governo do cangote do povo brasileiro. Quer dizer, e eu, durante a campanha também, dizia: olha, é muito difícil o Brasil competir se o empresário tem uma bola de ferro na perna direita, que são os impostos excessivos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os juros elevados, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas, previdenciários, etc. Eu usei simbolicamente essa imagem dos custos mais pesados, mas na verdade tem muita coisa mais que impede esse crescimento de curto prazo da economia brasileira. Então nós queremos, de certa forma, destravar esses obstáculos ao enriquecimento. Eu deixo vocês aqui, desejo uma boa jornada e uma boa manhã, tenho certeza pela qualidade dos participantes que vai ser. Eu adoraria estar sentado aí assistindo e até explico que não poderia ficar pela mesma razão que o senador Bezerra me pediu que explicasse a ausência dele. Toda hora explode uma bomba ali do outro lado da rua e a gente tem que ficar correndo toda hora para... Ele é a PLN4, né, que é fundamental para a nossa sobrevivência aí, que é a aprovação dos créditos para que nós possamos executar um orçamento que foi herdado do ano passado. Então ele me ligou e falou: Paulo, olha, eu estou entre ir ao seminário ou ir à reunião aqui com tais e tais lideranças políticas, porque nós vamos discutir o PLN4 que embananou de novo. Eu falei: senador, não pense 2 minutos, vá, destrave essa bomba aí, porque senão a gente nem prossegue. Mas ele me pediu para explicar a ausência dele e isso explica a minha também, por que eu vou sair. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Bom dia. Ese es todo el portugués que tengo. Disculpas, pero voy a hablar en español despacio para que pueda entender. Primero, quiero decir simplemente que estamos súper agradecidos al ministro por la presencia del ministro Guedes y el viceministro Carlos Acosta, y en realidad por todo el apoyo que hemos recibido del Ministerio de Economía para organizar este evento aquí, o para participar de este evento sobre productividad aquí en Brasil. Como saben, CAFE es un banco de desarrollo que se creó ya hace casi 50 años, en el 2020 vamos a estar cumpliendo 50 años, así que en algún sentido este es un evento que también lo queremos asociar a nuestros festejos de 50 años que se produce el año que viene. Como les decíamos, es un banco, por supuesto, multilateral de desarrollo que tiene muchas actividades de financiamiento, pero también tiene estas otras actividades de conocimiento, que yo estoy un poquito encargado de ello, con la idea de complementar nuestros servicios financieros con temas de investigación, análisis de políticas públicas, que puedan ayudar a focalizar la acción de CAF en los países y también asesorar, ¿por qué no?, a los distintos países miembros en términos de sus políticas.
Lo que vamos a estar presentando hoy, como parte de este evento, es nuestro reporte sobre productividad, que creo que es un tema muy relevante para la región y, por supuesto, para Brasil. Ya lo haremos este reporte. Lo que quiero decir es que, aparte de estos temas de conocimiento, CAF tiene aquí en Brasil una actividad importante. Brasil es miembro pleno de CAF desde 2007, aunque el primer préstamo se produjo allá por 1998. Hoy CAF aquí en la región, en el país, tiene dos tipos de actividades. Por supuesto, por un lado financiamos entidades públicas, sobre todo estados y ciudades, en distintos tipos de proyectos, infraestructura, movilidad urbana, temas sociales como agua, alcantarillado. También al sector privado trabajamos con bancos de desarrollo de aquí locales en temas de emprendimiento y productividad de las empresas. Bueno, todo esto lo que hacemos es con la idea, por supuesto, de acompañar el desarrollo de las distintas regiones de aquí del país. Por supuesto, como le estoy diciendo, muchas de nuestras actividades son con bancos y con ciudades y estados. Y estamos un poquito orgullosos de ser, aquí somos conocidos como el banco de las ciudades. La verdad que nos sentimos muy cómodos en ese rol, porque aquí en Brasil los gobiernos locales tienen una muy buena vitalidad, mucha innovación de políticas públicas, que no solamente nosotros apoyamos, pero también aprendemos de estas iniciativas de política a nivel subnacional que muchas veces trasladamos a otros estados. Así que simplemente quiero terminar diciendo que bienvenidos, muchísimas gracias de vuelta al ministro Guedes y al viceministro Acosta por acompañarnos y nada, espero que tengamos una linda jornada. Gracias. Com a palavra, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, CPEC, senhor Carlos Alexandre da Costa. Bom dia. Bom dia a todos. Eu tenho um enorme prazer de estar aqui em mais esse seminário que representa mais um marco do diálogo entre o governo brasileiro e instituições internacionais, a sociedade como um todo, o setor produtivo, que temos vários amigos, inclusive, aqui nos apoiando. A ideia era fazer um seminário mais técnico, inclusive, e é interessante ver a quantidade de pessoas aqui, tanto representantes do setor produtivo, quanto acadêmicos, pesquisadores, políticos, para construir um Brasil melhor. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença de quem está trabalhando aqui, da imprensa, dos fotógrafos, gente que tornou isso realidade, o deputado federal Tarcísio Perondi, do senhor Jaime Holguín, representante do CAF no Brasil, em nome de todos os demais representantes, Jorge Arbache, meu grande amigo, atual vice-presidente do setor privado do CAF, foi até recentemente secretário de Assuntos Internacionais, com o qual eu tive o prazer de fazer muitos projetos no ano passado e retrasado. Caio Megali, nosso secretário de Indústria e Comércio, Mark Kottman, CEO da 3M no Brasil, um parceiro também para fazer o Brasil cada vez mais inovador. Sr. Paulo Sanguinetti, obrigado por todo o apoio que o CAF tem dado e principalmente com o conhecimento que vocês têm compartilhado conosco. E meu chefe, Paulo Guedes, orgulho do nosso país aí pelo exemplo de persistência e coerência na busca da produtividade, um país mais próspero. Eu gostaria de dizer a vocês que nós vamos ter uma série de discussões. Eu vou voltar no encerramento para falar um pouco sobre a nossa agenda e todos os planos que nós já começamos a implementar para um país mais produtivo. Eu só gostaria de nessa abertura, falar que a construção de uma secretaria focada em produtividade, que foi o resultado da união de 13 secretarias de 4 ministérios diferentes, que hoje são 5 secretarias, e que trabalha articulando as ações para o Brasil se tornar mais produtivo, é parte de um trabalho de construção institucional de longo prazo. Nós queremos deixar como um dos nossos legados
o Brasil como um exemplo de um país que transicionou de uma economia fechada, de uma economia com muitas barreiras à competição, de uma economia em que fazer negócios é difícil, numa economia com baixo capital humano, para uma economia que já tenha superado uma parte significativa desses problemas, mas principalmente que tenha criado as instituições que consolidam essa transição e permitem que o nosso país seja, de maneira sustentável, um exemplo de crescimento e de prosperidade. E por isso, o título, inclusive, do trabalho do CAF, que ressalta o papel das instituições para a produtividade, é absolutamente alinhado com o que nós estamos fazendo, com o que nós acreditamos e com todo o esforço que nós, tanto da equipe econômica, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, como todo o governo, sob a liderança do nosso presidente Jair Bolsonaro, e em total sintonia com os dois outros poderes, que têm sido bons parceiros. Nesse momento, o Congresso está trabalhando conosco em várias frentes. Ontem mesmo tivemos várias reuniões com alguns parlamentares falando sobre e-social, falando sobre saneamento, falando sobre tantas coisas, e esse trabalho conjunto por um Brasil melhor é fundamental, tanto das nossas instituições atuais quanto das nossas futuras e de tanto apoio que temos recebido de instituições internacionais como o CAF. Eu vou passar agora a palavra para o ministro Paulo Guedes, mas gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos, desejar um bom seminário. Obrigado.